Your show will go live in 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Last pulse radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria aqui avisar vocês que o meu livro Maquiavel ou a Confusão Demoníaca já está à venda nos sites http://livraria.seminariodefilosofia.org e www.videeditorial.com.br. O livro é um capítulo do estudo sobre a mente revolucionária que cresceu demais e teve que virar uma publicação independente, como aliás aconteceu também com vários outros trechos desse estudo, como por exemplo o estudo sobre o René Descartes, vai ser publicado em livro independente, o estudo sobre a paralaxe cognitiva e talvez alguns outros. Então, também aqui queria avisar que o Centro Cultural Mirador de Porto Alegre está promovendo um curso intensivo baseado na projeção dos meus vídeos da História Essencial da Filosofia, de segunda a sexta-feira às 19 horas. Informação 051-3024-4275 ou com Wilson no e-mail wilsonchagasjunior@gmail.com. Então, também queria aqui pedir a vocês que contribuam para o site da Graça Salgueiro Nota Latina. Olha, é incrível que aqui nos Estados Unidos todo mundo contribui para site, movimento, partido político, campanha de caridade, todo mundo contribui generosamente, isso é um hábito já consagrado da sociedade americana. No Brasil, se você coloca lá um link, né, donate, todo mundo começa a dizer, tá pedindo esmola, é uma coisa absolutamente nojenta, né? Quer dizer, mas que povo mais mesquinho e filha da puta que é esse, meu Deus do céu? O que é isso? Quando é que vocês vão tomar vergonha na cara? Né? O povo ficou reclamando que o governo rouba vocês. Vocês, porra, o que vocês acham que merece, né? Com essas reações, olha, se você quer saber a diferença de nível moral do americano para um brasileiro, é o nível que separa, vamos dizer, uma pessoa honesta de um bandido. A diferença é exatamente essa. A mentalidade do brasileiro, inclusive do brasileiro honesto comum, a mentalidade é criminosa. Eu não conheço no Brasil, conheço no Brasil raríssimas pessoas, raríssimas, que entendam que alguém possa fazer alguma coisa no mundo sem ser para ganhar dinheiro. Né? Tudo só se justifica quando dá dinheiro. É uma coisa incrível, incrível. E pior que eles acham que o mundo inteiro é assim. Ora, viaja um pouco pelo mundo, você vai descobrir que realmente não é assim. Né? O Brasil é realmente diferente, os Estados Unidos é diferente dos outros, e o Brasil também é diferente dos outros, só que um é diferente para melhor, outro é diferente para pior. Então, você quer ver um exemplo? Essa semana aconteceu essa discussão aí, que o caso tal de Sidney Silveira, que botou lá um artigo, né, num site Contra Impugnantes, já tem um nome latino bonito pra caramba, né? Então ele e o tal do Carlos Noguet assumiram a posição assim, que eles são os fiscais da ortodoxia, eles são os representantes do magistério da igreja. Ninguém os reconhece como tal, mas não custa vender a imagem e acaba pegando, né? De tanto você representar o papel, alguém acaba acreditando. E a técnica deles é o seguinte, eles pegam um texto qualquer, às vezes um detalhe do texto, como por exemplo, tinha um texto meu que eu estava falando de Antônio Gramsci. De passagem eu me referia a um negócio de neotomismo, que nem era o assunto do texto, foi apenas uma menção de passagem. E ali o senhor Armon Forobodói
em torno, dizendo, quer dizer, dando uma interpretação totalmente distorcida do que eu tinha dito. Vocês podem conferir lá no site Contra Impugnantes, e aqui a resposta que eu divulguei contra ele. No trecho que Sidney Silveira cita em seu artigo, a distinção que faço é entre tomismo e neotomismo, não entre a filosofia pessoal de Santo Tomás e, aspas, os demais tomismos, fecha aspas, como ele disse. Minhas palavras não poderiam ser mais claras nem menos propícias a confusões. Tomismo é o nome de uma tradição inteira de exegese da obra de Santo Tomás e, portanto, na intenção expressa de seus porta-vozes, é a própria filosofia de Santo Tomás explicada e trocada em miúdos, não uma nova e distinta filosofia. Neotomismo é o nome de uma moda que, partindo de uma instrução acertadíssima de Leão XIII, acabou por levar a conclusões que Santo Tomás jamais aceitaria e por entronizar como seu máximo representante o perverso e mentiroso Jacques Maritain, contribuindo decisivamente para a autodestruição da Igreja Católica. Note-se que, mesmo ao falar do período histórico correspondente ao neotomismo, ressalvei e enalteci muitas vezes a obra de intérpretes categorizados do ensinamento de Santo Tomás, como Reginald Garrigou-Lagrange e Antonin Sertirange, aos quais por isso mesmo preferi chamar tomistas em vez de neotomistas. Sidney Silveira falsifica completamente o sentido da minha afirmação, fingindo que coloquei os grandes tomistas do passado, como Caetano e o Ferrariense, no mesmo saco junto com Maritain e seus acólitos. É o velho truque erístico do espantalho: construir um boneco de palha, destruí-lo a porretadas e cantar vitória sobre um adversário de carne e osso. Inventar uma ideia absurda, atribuí-la a quem nunca a defendeu e, demolindo-a com a maior facilidade, jurar que passou como um trator sobre a cabeça do infeliz. Silveira não faz isso para defender uma tradição que nunca ataquei, mas para exibir-se a um estupefato mundo como o católico mais puro, mais santo do que eu, e assim criar uma barreira de preconceitos que me torne suspeito aos olhos dos fiéis. Uai, nada mais fácil no meu entender do que ser mais santo que eu, mas não por esses meios. A intriga e a difamação não são práticas ascéticas consagradas na doutrina católica. Sidney Silveira é um desses inumeráveis intelectuais católicos que, por falta de talento pessoal, assumem áreas de importância mediante a imitação do tom magisterial dos decretos papais e alocuções cardinalícias, para dar a impressão de que, quando abre a boca, é a igreja que fala. Um sujeito desses não filosofa jamais. Passa pito de dedinho em riste, usurpando uma autoridade que não lhe pertence e que não representa de maneira alguma. Um autêntico filósofo católico nunca fala em nome da igreja. Fala em seu nome pessoal, raciocinando sobre o que sabe e o que viu, orando para que suas conclusões não se afastem no essencial do ensinamento da igreja e sabendo que não pode arrogar-se a autoridade do magistério. Se Sidney Silveira macaqueasse o tom da autoridade eclesiástica com a melhor das intenções, seria apenas um palhaço, um exibicionista. Como, no entanto, ele usa desse expediente no intuito de difamar quem nunca lhe fez mal algum, seria caridade demais chamá-lo apenas de palhaço. Mal coloquei este texto ali no Facebook e recebi dele uma resposta educadíssima, polidíssima, dizendo que ele não teve nenhum intuito de me difamar e que, ao contrário, ele vai respeitar muito, blá, blá, blá. E no meio dessa linguagem untuosa, veja aqui, o sujeito é o pérfido inconsciente, ele é pérfido e não sabe que é. Ele não tem critério moral para julgar a sua própria conduta, as razões da sua própria conduta. Presta atenção. Eu poderia apenas escrever diretamente ao senhor, mas tornarei pública a resposta, porque acho que essa questão é importante. A demarcação no Brasil de uma linha clara entre o catolicismo, hoje taxado de integrista, tradicionalista, etc., ao qual eu e o Carlos Nogueira aderimos, e o catolicismo liberal, nos termos em que a Igreja o condenou, o qual não raro se serve de doutrinas gnoseológicas e de uma má metafísica para retirar toda a racionalidade dos conteúdos da fé, ou seja, jogar por terra os preambula fidei. Este último, a meu ver, bebe em algumas fontes divulgadas pelo senhor. E reitero, não se trata de uma questão pessoal, mas doutrinária. Ou seja, como eu divulguei algumas fontes, isso é, me citei alguns autores, tá certo? Então, e posso até tê-los elogiado, o que não significa necessariamente aderir formalmente às suas doutrinas. Então eu sou culpado da existência do catolicismo liberal que distorce a metafísica cristã, tá certo? E
retira a racionalidade dos conteúdos da fé. Quer dizer, o sujeito aqui, ele está me ofendendo de novo. Em primeiro lugar, para fazer um julgamento desse, ô Sidney Silveira, você precisa conhecer a minha filosofia. Não é uma frase solta que você tirou do meio de uma outra frase, onde eu estava falando de Antônio Gramsci, tá certo? E criar toda uma interpretação, vamos dizer, doutrinal baseada nisso. Isso simplesmente não se faz, isso é uma cachorrada, isso é coisa de intrigante. Eu repito, você é um intrigante sim, tá certo? Você está querendo dá a impressão assim, que o Olavo não é confiável para os católicos, ele é meio herético, então vocês têm que ouvir a gente. Eu e o Carlos Nogueira representamos o magistério. Não, esse cara que é herético e perigoso. É isso que você está fazendo, ô filho de uma puta. E ainda vem com esta carta untuosa dizendo que me admira. Enfia sua admiração no cu. Gente como você eu não quero perto de mim. Vai puxar o saco de quem tenha dinheiro para te dar, porque eu não tenho. Porra, olha aqui. E você esquece. Aliás, foi esse mesmo, o cara que há pouco tempo atrás se referia a mim como filósofo boca suja. Agora vem aqui puxar o meu saco. Mas que falsidade, que gente. Olha, você não tem moralidade mínima. Como você vai falar em nome do magistério se você não tem a claridade de consciência moral? Se você é uma consciência moral torta que não sabe julgar nada, nenhuma situação tão evidente quanto esta. Vai aprender, rapaz. O que te faltou foi educação doméstica. Foi a tua mãe te dar umas palmadas na bunda para tu tomar vergonha na cara. É desses camaradas, olha aqui. Com relação ao filósofo boca suja. Filósofo boca suja, em primeiro lugar, o fundador do nosso país, José Bonifácio de Andrade Silva, tinha exatamente a mesma fama. Ah, ele é um boca suja, ele é um boca suja. E era o maior dos brasileiros. Né? Agora, esse pessoal catoliquinho que fica me chamando de filósofo boca suja, eu vou mostrar aqui um negócio para você que o Silvio Grimaldo me mandou. Olha aqui, é o ponto 850 do livro Caminho, de São José Maria Escrivá de Balaguer, o fundador do Opus Dei. Esse livro é como se quase fosse a Bíblia do Opus Dei. Né? Então ele diz que com certas pessoas, com as quais não adianta discutir, ele diz a solução é esta, palavras de São José Maria Escrivá. Primeiro, pedir a Deus por eles e desagravar. E depois enfrentá-los varonilmente e empregar o apostolado dos palavrões. Daí ele diz aqui, quando eu encontrar você, vou te contar dar um bom repertório, ainda vai ensinar os palavrões para o outro. Então olha aqui, eu estou aqui praticando o apostolado dos palavrões recomendado por São José Maria Escrivá e vocês acham ruim por causa disso. Vocês são os hipócritas, vocês são os sepulcros caiados. Você pega a sua doutrina, você, por representante do magistério, só se for o magistério do Carlos Nogueira, porra. Larga de ser palhaço, Sidney. Toma jeito, rapaz. Quer dizer, você mal entrou para a Igreja Católica, já está aí, ó, se converteu aos 39, agora está com 46. Mal entrou para a Igreja Católica, já está aí de palmatório em riste, né, querendo bater nos outros, não nos inimigos. Não. Você vem bater em quem está só ajudando. Por quê? Porque você tem ciúme, você tem inveja, rapaz. Então, o trabalho que eu estou fazendo, ele presta para alguma coisa sim, você está entendendo? E o que você está fazendo é nada. É só isso aí, é só autopromoção, na base de querer parecer que você é o ortodoxo, é o cara da doutrina, e o outro lá é herético. Ora, vai a merda, rapaz, vai a merda. Quer dizer, um julgamento de heresia ou de desvio não é assim que se faz, não. Você procura estudar como a própria Inquisição fazia, né? Quer dizer, o inquisidor estudava anos a filosofia do suspeito, e ainda depois chamava o cara para dialogar, para saber se a intenção dele tinha sido formalmente herética, ou se era um problema de expressão, de linguagem. Daí levantava o julgamento. Agora você não, você lê uma frase, um pedaço de frase e sai julgando. Isso é imoral, indecente, isso é difamação, sim, seu filho de uma puta. Esse seu site não vale nada, o seu magistério não vale nada, o Carlos Nogueira não vale nada, vocês pegam o seu site e enfiam no cu. E ó, pega essa sua educação toda, também enfia no cu, seu dedinho em risco, você sabe o que fazer, enfia no cu e depois chupa. Agora aqui, para dizer que nem tudo está perdido, aqui o Diego Rabelo, de Porto Alegre. Eu sou presidente da Juventude do DEM, de Porto Alegre. Nosso movimento político se inspira muito em você e seu discurso muito nos acrescenta.
Você não tem ideia de quantos jovens aqui ouvem os seus programas na rádio web e assistem seus vídeos disponíveis no YouTube. Tente aparecer aqui na cidade um dia, seria uma alegria conhecer o senhor. Penso até em estudar filosofia por influência do seu trabalho. Se puder, manda um alô pra gente no programa. Tá aqui, alô. Diego Rabelo, Thaís Price, Juliano Nakade e Lucas Kaiser. Muito bem, vocês têm. Quem sabe vocês levantam esse partido, porque se depender dos líderes mais velhos, o negócio acaba, porra. Então vou em frente. Agora, eu não posso aparecer na cidade porque eu não tenho planos nem meios de ir ao Brasil tão cedo. Agora aqui o Globo, você vê como é que são as coisas, né? Esse pessoal da esquerda, eles fomentam a merda e depois eles mesmos a denunciam. É um negócio incrível. Aqui, saiu no Globo. Justiça dos Estados Unidos permite que pedófilo assista pornografia infantil na cela. A Justiça do Estado americano de Washington indignou a polícia ao conceder a um homem acusado de pedofilia o direito de assistir vídeos de pornografia infantil na cela. Então, quer dizer, incentivar o sujeito a praticar os mesmos crimes quando ele sair da cadeia. Agora, é claro que isso é um escândalo, claro que isso é um absurdo, mas é também claro que isso aqui é uma consequência direta e inevitável da onda politicamente correta e do favorecimento esquerdista ao banditismo. Só que, quando é publicado no Brasil, a notícia não parece que não está falando mal da esquerda, está falando mal dos Estados Unidos. Olha que coisa sutil, hein? Quer dizer, é a função do diabo mesmo, ele é o tentador e o acusador, ele te instiga a fazer o pecado e depois te acusa de ter feito o pecado. Ah, porra! Ô Globo, vocês também não têm vergonha, né? Agora, hoje aqui me mandaram, o Silvio Grimaldo me mandou um artigo muitíssimo interessante do Ricardo Vélez Rodrigues, que é um estudioso venezuelano que mora no Brasil, acho que há 30 anos, é um brasileiro já, né? E é um dos grandes estudiosos de filosofia brasileira. E o artigo está no site, quer ver? www.defesa.ufjf, Universidade Federal de Juiz de Fora, defesa.ufjf.br. Procura lá, Ricardo Vélez com Z, Rodrigues com Z. O artigo chama-se Quem tem medo da filosofia brasileira? Ele conta assim, que ainda no período militar, o pessoal da esquerda já mandava nas verbas da CAP, CNPq, ali, olha, o ministro da Educação era o general Rubem Ludwig, e esse Rubem Ludwig entrou com um acordo com o pessoal da Ação Popular Marxista-Leninista, dizendo o seguinte: vocês largam a guerrilha e nós damos cargo aqui para vocês e vocês vão mandar no CAPES, no CNPq. E esses filhos da puta, então, ajudados pelo general Rubem Ludwig, o que eles faziam? Só promoviam trabalhos de esquerdistas e boicotavam o pessoal da ala direita, conservadores, liberais sociais, etc, etc. Quer dizer, toda essa gente foi privada dos favores oficiais no tempo da ditadura, graças aos esquerdistas favorecidos pelo governo militar. São coisas que ninguém sabe, porra. Quer dizer, tem que ler esse artigo do Ricardo Vélez Rodrigues para você saber quem que se beneficiava ali dos favores dos poderosos. Olha, na área do cinema era a mesma coisa, do teatro era a mesma coisa, no movimento editorial era a mesma coisa, tá certo? E é por isso que o nosso caro amigo, o embaixador Meira Pena, fez uma pesquisa e descobriu que o período de maior prosperidade da indústria do livro esquerdista no Brasil foi o período militar. Recebiam verba para tudo quanto é lado, boicotava o pessoal da direita. Olha, foi ainda durante o período militar que os conservadores da mídia foram sendo um por um cortados dos jornais. O Gustavo Corsão, o Lenil Tabosa Pessoa, um por um foram sendo cortados, no tempo dos militares. E os militares, o que faziam? Eles gostavam disso. O próprio Meira Pena foi boicotado ainda no tempo dos militares. Então aqui, ó, depois, é um negócio muito impressionante de que o pessoal também da Ação Popular, através do CAPES CNPq, boicotava as duas principais revistas de filosofia no Brasil, que era Convivium, fundado pelo Padre Cripa, e a Revista Brasileira de Filosofia, fundada pelo Miguel Reale. Então, quer dizer, quem publicasse uma
um artigo na revista Convívio, não poderia registrar no currículo Lattes essa publicação como artigo científico. Hã? Olha, isso aí foi no tempo da ditadura, pô. Os caras estavam por cima e depois ficam choramingando. Quer dizer, já estavam lá mamando verba do Estado desde aquela época e boicotando, fazendo ocupação de espaço, não só dentro da mídia, que eles mandavam completamente nas redações, botavam para fora quem eles queriam, mas também aqui na CAPES, no CNPq. Olha só que putaria, minha gente. É uma vergonha mesmo. Também, olha aqui, alguém me manda um negócio dizendo que a escola de teatro da Universidade da cidade de Oklahoma, né, está aqui preparando uma peça sob o nome A História Mais Fabulosa Jamais Contada, onde mostra lá Nossa Senhora como lésbica. E depois eles dizem que eles são os perseguidos, eles são os ofendidos. Porra, meu Deus do céu, eles vivem ofendendo todo mundo. Não tem aquele grupo, as Irmãs da Perpétua Indulgência, que vem lá uns barbados vestidos de freira e força o padre a dar comunhão para eles, e o padre bosta dá. Né? Os caras fazem isso o tempo todo. Agora, do outro lado, quem que faz os católicos? Quem são os católicos do outro lado? É Sidney Silveira, é Carnogueira, fala, assim não dá, porra! Hã? Quer dizer, entre esses moleques, acabaram de entrar na igreja, daí já se sentem, eles são as almas puras, hein? Eles representam a mais pura ortodoxia, eles representam o magistério, e saem passando o pito nos outros. Pô, assim não dá, isso é um bando de picareta, gente, quem é que não percebe? Alô, quem tá na linha aí? Professor? Sim. Professor aqui, Eduardo. Eduardo, tudo bem? Nós estamos com os seus alunos aqui para Fale mais alto, por favor. falar para dicas sobre prosperidade e o curso online Muito obrigado pela sua atenção. do Instituto Escolar do Trabalho do Brasil. A minha pergunta, que eu já tinha mandado, não sei se chegou a ver, a respeito da consagração ao Imaculado Coração de Maria. É que eu achei no site do Vaticano um documento de cartilha telefônica, ministro emérito, Bergelli, e secretário da Federação para a Defesa da Fé. E lá naquele documento, as duas da irmã do dizendo que ela tinha confirmado pessoalmente que a humanidade já foi consagrada a Nossa Senhora. Eu gostaria de um comentário. Isso é absolutamente falso. Você pega aqui os vídeos feitos pelo irmão Michael Diamond, onde ele mostra a fotografia da irmã Lúcia, como ela era, e da falsa irmã Lúcia que foi mostrada ao mundo pelo Vaticano. Essa é a maior fraude do século XX antes do Barack Obama. Não é possível que as duas pessoas sejam a mesma. Esta irmã Lúcia, a mulher assim, era tão autêntica que usava até batom, meu filho. Outra coisa, ela foi lá, tomou a comunhão da mão do João Paulo II e daí se ofereceu gentilmente para ficar no altar. Você já viu isso? A irmã Lúcia, que vivia na reclusão, querendo lá aparecer em cima do altar. Isso tudo foi uma imensa palhaçada. Então esse depoimento da irmã Lúcia não vale a merda nenhuma. Olha, o Brother Diamond, ele exagera muita coisa. Tem coisa que ele fala ali contra o João Paulo II, João Paulo VI, que eu acho que é má interpretação de texto. Mas neste caso da falsa irmã Lúcia, ele está montado na razão, a prova é cabal e irrefutável, é só ver a fotografia da mulher. A mulher não pode ter o queixo retraído e protraído ao mesmo tempo. Pô. A irmã Lúcia autêntica tem o queixo para trás, a outra tem o queixo para frente. Será que o queixo cresceu? A irmã Lúcia tinha os dentes, a irmã Lúcia verdadeira tinha os dentes todos irregulares. A outra aparece com os dentes maravilhosos. Né? Será que fez uma cirurgia estética? Você já viu uma freira reclusa fazer uma cirurgia estética para deixar os dentes bonitinhos? Isso tudo foi uma palhaçada, foi um crime.
E além disso, mesmo que ela dissesse, olha, Nossa Senhora foi muito clara, tem que reunir todos os bispos do mundo e fazer a consagração da Rússia, não é do mundo. Hã? Em segundo lugar, esta falsa consagração já está sendo aproveitada pelos russos. Está aí o Jean Parvulescu, que é um agente do professor Dugin, é um romeno que está na mesma linha do Dugin. Ele já se prevalece, dizendo, não, agora que a consagração foi feita, agora é que você vai ver, a Rússia vai aparecer no mundo com uma grande força de restauração espiritual. Então isso está contribuindo para a maior farsa demoníaca da história. Então, essa segunda irmã Lúcia, isso aí era uma farsante, esse negócio foi um crime, isso tem que ser denunciado e todos que foram envolvidos nisso deviam ir para a cadeia. Obrigado, Will. Procura lá, Michael Diamond, D-I-M-O-N-D. Daí, Fake Brother Lucia. Pode procurar no YouTube que você está tudo lá. As fotografias são de uma evidência, assim, inegável, inegável. Só um cego não percebe. Outra coisa aqui, o Osmar Neves diz, após a leitura do seu artigo A Desinformação da Desinformação, comecei a pesquisar na net mais informações sobre o Anatoly Golitsyn e acabei encontrando algumas referências negativas no livro Grande Inimigo, a História Secreta do Confronto Final de SIC KGB dos autores James Rice e Milton Biernan. Você vai encontrar inúmeras referências negativas. Houve uma brutal campanha contra o Golitsyn. Essa campanha continua até hoje. Veja, na mesma época apareceu um outro dissidente chamado Nosenko, né, cujas declarações se chocavam com as do Golitsyn. O que a CIA fez? A CIA mandou escrever um livro em nome e publicá-lo com o nome do Nosenko para desmoralizar o Golitsyn. E muita gente levou a sério o depoimento do Nosenko. Anos depois é que se comprovou que o Nosenko ainda trabalhava para a KGB. Então não me espanta que tenha, deve ter pilhas de livros contra o Golitsyn. Agora, o fato é o seguinte, leia o livro dele, New Lies for Old, e veja se o que ele disse que ia acontecer não aconteceu de fato. Quer dizer, contra fatos não há argumentos, porra. Agora, olha cada coisa maravilhosa que acontece aqui nesse país. Agora, os Estados Unidos estão se brasilianizando com uma rapidez impressionante. O Departamento de Defesa encomendou 59 mil microchips para colocar em equipamentos da Marinha, especialmente aviões, mísseis, retransmissores, etc, etc. Né? Só que depois se viu que aqueles microchips eram cópias baratas feitas na China. Tá certo? E, pior, programadas para que os equipamentos na Terra não distinguissem o avião, se o avião é dos Estados Unidos ou é do inimigo. Então isso aí podia resultar, vou dizer, numa epidemia, né, de aviões derrubados por fogo amigo. É claro que isso é uma coisa de traição, é claro que isso é gravíssimo. Quer dizer, você ia pôr 59 mil equipamentos, entre os quais aviões e foguetes, inteiramente à mercê do inimigo. Porra! Isso aí é o governo Barack Obama. E depois dizer que quando o cara trabalha para o inimigo, diz que é a teoria da conspiração. Teoria da conspiração, caralho. Né? Agora está aqui, alguém me manda um artigo do Arnaldo Jabor fazendo a apologia da maconha. Né? Está provado que a birita, o cigarro careta, fazem muito mais mal do que uma frágil diamba, um reles bagulho, um baseadinho inocente. Ai, ai, ai. Aliás, declaram cientistas e doidões, a maconha faz até bem para o coração de muitos ansiosos. Era comprado em qualquer farmácia nos anos 30 com o nome cigarros indianos. Antes de descobrir que faz mal, o pessoal achava que faz bem mesmo. Agora acontece o seguinte, meu filho, um único cigarro de maconha pode danar o seu cérebro por resto da sua vida. E você mesmo é uma prova disso. Quer dizer, você é um bobão. Tá certo? Provavelmente porque você abusou da maconha 30 anos atrás e nunca mais se recuperou. O maconheiro, em primeiro lugar, ele perde o sentido do tempo. O tempo não passa para ele. Né? Por exemplo, se alguém o ofendeu 40 anos atrás, ele está ofendido até hoje, porque ele não sabe que passou o tempo. Né? Você perde a memória, fica confuso, tá certo? E vira um verbalista, o seu processo verbal se separa do seu processo perceptivo.
Então é exatamente você. Olha, se fazer uma análise estilística aqui do Jabbour, é estilo maconheiro. Ai, ai. Vamos mais. O que mais temos aqui? Espera aí. Alguém me manda uma longa mensagem que infelizmente eu não vou poder ler aqui, mostrando como estava certa a minha análise que eu fiz das declarações. Aqui, tá aqui, tá aqui. Tiago Duarte. No Trotsky de 6 de julho, o senhor comentou a decisão do STF. É incrível como o senhor, que não tem formação jurídica formal, um leigo, foi ao cerne da questão atinente à teoria da Constituição e hermenêutica constitucional. Ouvir suas palavras foi, acima de tudo, reconfortante. Então aqui, mas não precisa ter estudado direito, né? Eu estudei um pouquinho, evidentemente, mas a lógica jurídica eu conheço. Mas não precisa ter estudado nada disso para ver que o juiz Carlos Aires Brito, né, está confundindo as coisas, confundindo de propósito, né? Infelizmente eu não vou poder ler a sua mensagem, muito boa. Ai, ai. Vamos ver. Infelizmente não vai dar para ler aqui, mas que merda. Agora, o negócio mais bonito é que agora apareceu um técnico, mais um que examinou a certidão de nascimento do Barack Obama e mostrou ali que ela foi todinha composta com pedaços das certidões das duas meninas que foram registradas no dia seguinte. Duas meninas da família Nordyke, né? Então, os caras foram catando pedacinhos das duas certidões e montando lá aquele negócio do Obama. E o cara, vamos dizer, ele saiu no Wordnet dele, ele disse que não pode dar o nome porque ele é funcionário de um governo estadual. Mas a coisa ele diz, olha, não precisa nem dar o nome porque a coisa é auto-evidente, e de fato examine lá no Wordnet dele, vocês vão ver que não é possível haver nenhuma outra fonte. Então, agora esse negócio da certidão do Barack Obama é que nem o Foro de São Paulo. Ninguém quer investigar, então a gente tem que repetir toda hora e chamar a atenção. E daí as pessoas reclamam, não, você está ficando muito repetitivo, você está falando muito da certidão. Por que, os desgraçados? Vocês querem o quê? Vocês querem diversão? Querem assuntos atraentes e não importantes? Né? Agora aqui no Brasil, sempre que alguém, um brasileiro ou brasileiro, quando faz um ato de coragem, logo se arrepende. A deputada Miriam Rios, ela primeiro tinha feito uma declaração, dizendo, olha, eu tenho todo o direito de recusar uma pessoa, por exemplo, para ser babá dos meus filhos, se for lésbica, tá certo? Ou se for um homossexual, tenho todo o direito, tá certo? E no dia seguinte já apareceu ela, pediu desculpas por ter associado, né, o homossexualismo à pedofilia. Falou, como você associou? Quem associa é estatística, meu filho. Você pega os casos dos padres pedófilos, 80% ou 90% deles são homossexuais, meu Deus do céu. Aliás, esta associação, quem estabelece é o próprio Luiz Motta, com aquela história de meu menino ideal, etc, etc. Então não somos nós que estamos dizendo isso, são eles mesmo, porra. Né? Quando aquele líder gay, cujo nome eu esqueci, ele soltou aquele manifesto, nós vamos corromper os seus filhos nas escolas. De quem ele estava falando? De homens de 32 anos, de 40 anos? Ou de meninos de 12 e 15? Leiam o livro da Judith Riesman e ela mostra lá, mas que toda a estética homossexual é eminentemente uma estética pedófila baseada na ideia do adolescente, porra. Isso é assim, mas desde que o mundo é mundo. Já na Grécia tem lá os efebos, era o culto dos efebos, né? Cada homem adulto tinha que comer um efebo, porra. Quer dizer, há toda uma tradição de pedofilia nesta coisa. Né? Daí o próprio nome pederasta. Né? Você veja, André Gide ia lá para a Argélia para comer os menininhos. Quer dizer, era não apenas homossexual, era o líder do movimento homossexual na França, André Gide. Né? Era o modelo dos homossexuais. Ele ia para a Argélia para comer menininho. Né? Que até uma vez o Oscar Wilde estava com ele, o Oscar Wilde ficou com dó dos menininhos e não quis comer. Mas o André Gide comia. Agora,
Olha que maravilha, né? Ah, alguém me manda isso aqui, não sei quem mandou. A aprovação folgada no Senado da norma legal que determina o sigilo sobre os custos das obras que irão viabilizar a realização da Copa do Mundo formaliza o país como uma corruptocracia. Mas é claro, por que tem que ser secreto um negócio desse? É de segurança nacional? O que há? Fazer um estádio de futebol agora é um negócio de segurança nacional? Não pode saber quanto custou, quem embolsou o dinheiro? Que porra é essa? Agora vocês estão aceitando tudo, né? Olha, não foi por falta de aviso. Eu disse 20 anos atrás que ia dar exatamente isto. Né? E está dando exatamente de acordo com a fórmula. Agora, aqui nos Estados Unidos também teve esse outro caso maravilhoso, que é o do chamado Operação Fast and Furious, que o governo americano, isso é, juntando várias entidades, o FBI, a DEA, né, a imigração, todo mundo juntou para vender armas para os traficantes mexicanos, meu Deus do céu. E pior, não só vendia arma para eles, dava para eles o dinheiro dos estímulos do Obama para eles pagarem, quer dizer, estava dando as armas, porque vendia arma e dava o dinheiro do governo para pagar. E pior, uma dessas armas já foi usada para matar um agente policial americano. Então isso aí é caso para botar todo mundo na cadeia, evidentemente. Esse caso de altíssima traição. Então o deputado Alan West já pediu aí a cabeça, né, do secretário de Estado, o Eric Holder. Né? Que, ó, olha a cara do Eric Holder, você vê, porra, se você compraria um velocípede usado desse cara, pô. Parece aqueles malandros carioca mesmo, aqueles que ficam ali na porta do aeroporto, né, esperando o turista trouxa. Então, olha, aqui tá ficando assim, esse é pior que o mensalão, gente. Eles fizeram, eu garanto a vocês, eles fizeram curso intensivo no mensalão. Agora, enquanto isso, você vê, aqui a DEA está preocupadíssima com os suplementos alimentares, né? Então, tem que policiar os suplementos alimentares, eles têm que virar prescription drugs, quer dizer, precisa um médico receitar para você, né, quer lá comer, sei lá, geme de trigo, né? Você vai precisar de uma receita, porque não pode continuar vendendo isso aí, nós precisamos controlar tudo. Olha aqui. Aqui o senador que propôs, né? A lei chama-se Durbin, o senador Durbin, diz que o objetivo é tirar das mãos do produtor a decisão sobre como um produto será regulado e colocar nas mãos do FDA, da Food and Drug Administration, ao qual ele pertence. Pertence o cara, quem são vocês para regular o que quer que seja, porra? Vocês autorizam produtos mortíferos, né? E querem agora policiar produtos inocentes que estão salvando milhões de vidas. Peraí, quem está na linha aí? Alô? Alô, é Leonardo do Rio. Leonardo, tudo bem? Bem, eu tenho uma pergunta sobre o desafio de escrever um livro como A Mente Revolucionária. Eu queria saber se no caso de um escritor que tenha preocupação de idade e ainda se propõe a escrever sobre um assunto que parece meio esgotável, como é que esse escritor deve lidar com o sentimento que ele pode não conseguir terminar de escrever tudo que ele considera suficiente para que o conjunto das suas ideias seja compreensível ao leitor? Olha, eu escapei desse drama mediante o expediente de falar o que não dá tempo de escrever. Porque você falando 1 hora, você fala 40, 50 laudas. Para escrever as 40, 50 laudas, você levaria uma semana. Então, eu falei, quer saber? Quando não dá tempo de escrever, eu simplesmente digo aquilo na aula, a coisa fica gravada e fica registrada de algum modo. E as pessoas podem transcrever aquilo e publicar. Quer dizer, não fica tão bonito quanto se fosse, né, escrito pelo próprio autor, mas pelo menos está documentado. Então, se somar tudo que eu já falei sobre mentalidade revolucionária, já dá aí umas 4, 5 mil páginas ou mais. Tá certo? E dessas 4 ou 5 mil páginas, eu estou preparando para edição aquelas partes que eu consigo, como por exemplo essa parte do Maquiavel.
ou da paralaxe cognitiva, que já está quase pronta. Tá certo? E vou soltando aos poucos, né? Eu não quero ficar com esse desespero de que não falei o que precisava falar. Se não dá tempo de escrever, eu falo. Tá? Então aqui esse programa também é para isso. Muita coisa que eu digo aqui, eu jamais terei tempo de escrever, né? Porque escrever no Brasil também é muito perigoso. Você tem que prestar atenção, que é o seguinte: as pessoas não vão ler o seu texto inteiro, né? E muito menos ler o conjunto da sua obra para conhecer a estrutura do seu pensamento e compreender exatamente a sua intenção. Ora, uma filosofia é assim: a filosofia tem um núcleo central de preocupações, e esse núcleo central esclarece os vários trechos particulares, inclusive os trechos que estejam ambíguos, incoerentes, etc, etc. Então, você precisa ler o conjunto para você saber o que as partes, qual é o peso relativo das partes. No Brasil, o pessoal esquece o conjunto e só lê as partes, e lê as partes das partes, que nem faz o Sidney Silveira. Eu estou ali falando de Antônio Gramsci, eu de passar me refiro ao neotomismo, ele pega essa referência e começa a interpretar o conjunto da minha filosofia à luz dessa referência ocasional. É assim que se lê no Brasil, porra. Né? Então está cada vez mais perigoso escrever para brasileiro. Né? Então, felizmente, nem todo mundo no Brasil é assim. Existe uma faixa grande de pessoas que estão a fim de aprender, que não estão lendo a gente com malícia. Tá certo? Agora, olha aqui, que coisa, hein? O Partido Democrata lançou uma campanha de coleta de fundos, onde ele envia uma cópia da certidão de nascimento do Barack Obama. Dizer, olha, nós tapamos a boca dos burnsters, então você contribua. Acontece que como a certidão é falsa, isto aqui dá margem a um processo, né? E que já está sendo aberto aí por um comandante militar, não sei se aposentado, vai abrir um processo dizendo isso aí é solicitar dinheiro com base num documento forjado. Né? Então isso é fraude, isso é estelionato. É mais um crime na lista interminável dos crimes do Barack Obama. Quer dizer, ele não se contenta em falsificar um documento, ele ainda quer extorquir dinheiro com base nisso. Falar em extorsão, o que o cara fez esta semana, aí não é nem para botar na cadeia, é para fuzilar. Fuzilar! Ele tem lá uma proposta orçamentária, né, para o Social Security, para a assistência médica, né, e ele disse o seguinte para os republicanos: aqui, se vocês não aprovarem isso, né, rapidamente, nós não vamos pagar a aposentadoria dos caras no fim deste mês. Então são 70 milhões de americanos que vão ficar sem dinheiro para pagar suas contas, para ir no supermercado. E o que o Obama está usando os caras como instrumento de extorsão. Pô, o que é para fazer com um sujeito desse? Como que dá para discutir com o cara? Aí nem o apostolado dos palavrões adianta, aí tem que ser o apostolado do porrete. Entendeu? Tem que ir lá e dar uma porretada no filho da puta. Né? Então aqui, lá vai mais uma denúncia lá contra o Coronel Ustra. Eles já fizeram 50. Chega na hora, todas elas se provam, vamos dizer, insuficientes, e o Coronel Ustra é absolvido. Tem acontecido isso várias vezes, mas eles não desistem. O Coronel Ustra, não se provou que ele bateu no fulano, então vamos provar que ele bateu no outro. Se ele não bateu no outro, vamos acusar ele de qualquer coisa. Aqui, o Coronel Ustra peidou. Tá? Vamos fazer um processo contra o peido do Coronel Ustra. Não, o negócio não para, isso é uma obsessão. Agora, veja você, a ONU está exigindo que o Brasil investigue os crimes da ditadura. Essa mesma ONU é que boicotou e fez tudo para impedir que o Camboja investigasse os crimes do comunismo, onde lá os comunistas mataram 2 milhões de pessoas. Então 2 milhões de civis inocentes não significa nada. Agora 300 terroristas que foram mortos, a maior parte deles em combate, isso aí não pode. Então você vê que autoridade moral tem a ONU, meu Deus do céu. Até onde nós vamos aceitar essas coisas? Então, olha aqui tem mais. Aqui, na TV árabe estão lá passando um programa onde aparece um rabino comendo criancinhas cristãs. Puta que pariu! Puta que pariu! Você veja, aqui, né? No século XIII,
O Papa Gregório X, né, já estava com o saco cheio desse tipo de acusações e soltou uma bula dizendo o seguinte: cristãos perdem suas crianças, os judeus são acusados de fazerem sacrifício com o sangue e coração dessas crianças. Ordenamos que todo judeu aprisionado sob um pretexto tolo como esse seja imediatamente libertado, né? E que eles não sejam mais presos sob tão miserável pretexto. Foi no século XIII. Agora, esses filhos da puta na TV árabe ainda estão com essa mesma história de que o judeu faz sacrifício de criancinha. Ah, vão a merda, porra. Aqui, alguém me pediu um negócio, eu não estou achando a carta. Alguém disse que estou indo para os Estados Unidos e eu gostaria de ter alguns livros sobre história americana que me dessem uma visão menos preconceituosa desse país. É claro, porque você só lê livro de comunistas sobre os Estados Unidos chega no Brasil. Então ele me olha, existem inúmeros livros muito bons sobre história americana. Vou recomendar alguns aqui para vocês. Um é este aqui. Larry Schweikart. Schweikart escreve S-C-H-W-E-I-K-A-R-T. A Patriot's History of the United States. A história dos Estados Unidos escrita por um patriota. Este. Outro livro aqui. Bevan Alexander. How America Got It Right. Como a América fez a coisa certa. Bevan Alexander. Esse aqui, indispensável, o Guia Politicamente Incorreto da História Americana, escrita por Thomas Woods. Esse é um grande historiador. Thomas Woods, Guia Politicamente Incorreto da História Americana. Aliás, a série inteira do Pig, né? O emblema é um porquinho, né? Pig. Politically Incorrect Guide to American History. Esse aqui, não deixe de ler este. Aqui ele vai te dar muitas dicas de outros livros. E finalmente um livro que eu já citei 1000 vezes aqui, mas que não custa repetir. Benjamin F. Morris, The Christian Life and Character of the Civil Institutions of the United States. A vida e caráter cristãos das instituições civis dos Estados Unidos. Esse livro é um clássico. Os Estados Unidos são o único país do mundo que tem uma constituição cristã. Tá certo? E por isso mesmo que os caras querem acabar com a Constituição. Alô, quem está aí na linha? Sebastião Carvalho, doutor. Tá bom? Quem é? Sebastião Carvalho, de São Paulo. Sebastião Carvalho, tudo bem? Bem, sou do cenário. Você tem o nome do Marquês de Pombal, Sebastião Carvalho. E queria falar para o senhor que no fórum do dia, com alguns colegas aqui acadêmicos, eles falaram, estavam discutindo sobre algumas coisas filosóficas, né? E eu, como não tenho muita prática, eu falei, eu fiz umas ideias do senhor lá na Carvalho, foi a mesma coisa que jogar sal no demônio. Então eu tô ligando para que você contar para o senhor essa, ele falou assim, esse não vale. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu sou ateu, eu sou da cristão. Então não tem que conversar hoje à noite, vai ser legal. Mas esse pessoal todo assim, eles moram de medo de mim. Olha, se eu estou errado em alguma coisa, por que um sujeito não escreve um livro, assim, examinando o conjunto da minha obra, né? Provando todos os meus erros? Por que eles não fazem isso? Ele não faz isso porque não tem capacidade. Então fica lá, assim, no cantinho, roendo o pé da mesa de raiva, você está entendendo? Isso é demonstração de impotência. Esses caras são uns bosta. Né? Eu sei que também perdoar, não é? Perdoar já está perdoado, mas a gente perdoa, mas também tem que usar o apostolado dos palavrões. Perdoa, primeiro manda tomar no cu, depois você perdoa. Né? Olha, vai tomar no cu e está perdoado. Colega acadêmico, que é mais carteirinha, né? Que morde aqui no Brasil, na época que eu fez, né? Então começou a falar sobre os problemas do mundo, do Paracatu, e elogiar o preço. Rapaz, o senhor está com problema lá nos Estados Unidos, né? Eu já sei, eu estou vendo aquele brasileiro lá dos Estados Unidos do rádio. Mas aqui o pessoal está querendo matar o Barack Obama, ninguém aguenta mais o cara, porra. Né? Ele falou que está ouvindo muito aquele programa que vem dos Estados Unidos.
Olha, mas tudo isso aí é muito lisonjeiro, porque cada vez que a gente vê esse pessoal se roendo de raiva, né, quando escreve alguma coisa a meu respeito, é que nem Sidney Silveira, é fofoquinha. Né? Não é uma discussão séria. Né? A discussão séria, você tem que conhecer a obra do cara. Olha, você sabe, por exemplo, eu escrevi umas coisas sobre o Leandro Conde, mas eu tinha lido um monte de livro do Leandro Conde. Né? Sobre a Marlene Chauí. Eu li praticamente tudo que a Marlene Chauí escreveu. Eu fui o único sujeito que leu do começo ao fim o livro dela sobre Spinoza, que tem 1000 páginas. Né? Nem a mãe dela leu, porra. Eu li a merda inteira, com a maior atenção. Então, eu falo as coisas quando eu conheço. Agora, esse pessoal não. Eles veem uma frase que eles não gostam, já escreve 10 artigos a respeito, porra. É. Inclusive, um dos colegas, né, o Beto, ele estava que as ideias são materiais, mas tem alguma coisa que por aquilo tem? Algumas ideias são realmente materiais, porque elas são flatulências, são peidos, tem uma substância gasosa, que é material. Então, com relação a algumas, você tem razão. Né? Agora você pode dizer, nem todas são assim materiais. Né? Mas valeu a pena, viu, professor? Então, foi continua assistindo aí, é bom. Então, obrigado pela sua atenção. Então, um abraço. Abração, tudo de bom. Então, nós já estamos aqui chegando ao fim, mas antes eu quero responder. Ray Clayson Moraes. Em um de seus artigos, escrito em 2006, com o título A Restauração Intelectual do Brasil, bem no final do texto, ele escreveu o seguinte: expor algumas condições de ordem moral e política para o desenvolvimento da vida intelectual. O senhor poderia me sugerir algum material para que eu possa me situar nesse mundo de confusão? Mas, em primeiríssimo lugar, o livro do padre Antonin Saint-Ange, A Vida Intelectual. Este livro eu li na minha juventude e foi uma grande inspiração para a minha vida inteira. E ali, veja, todos os conhecimentos humanos se dividem em dois tipos. Aqueles que não implicam nenhuma responsabilidade moral e aqueles que implicam. Por exemplo, né, um cálculo matemático. Né? Qualquer pessoa de qualquer idade, bastando ter alguma inteligência, pode fazer o cálculo. Portanto, tem calculadores prodígios de 5 anos de idade. Mas tem coisas que requerem experiência da vida e responsabilidade moral. Então, são conhecimentos mais complexos, tá certo? E, neste caso, vamos dizer, a responsabilidade moral vai muito além do simples dever de exatidão. É uma coisa muito mais complexa. E foi justamente aí que o livro do padre Saint-Ange me abriu os olhos e me inspirou. Onde o primeiro curso desse tipo que eu lancei na época se chamava Introdução à Vida Intelectual, né? Onde eu, inspirado pelo padre Saint-Ange, mas usando uma série de técnicas que eu peguei de outros autores, né, dava ali os elementos morais e técnicos da vida intelectual. Depois a coisa foi aprofundando e acabou virando o seminário de filosofia. Então comece por ler o livro do padre Saint-Ange. Saint-Ange escreve-se Sertillanges. Alguém também pede bibliografia sobre esquerdismo como doença psicológica. Olha, não dá mais tempo de dar uma bibliografia, mas tem 2 livros. Um é do psiquiatra Lyle Rossiter, Rossiter, This Liberalism is a Mental Disease. E o outro é o livro clássico do psiquiatra Paul Sérurier, que não fala do esquerdismo, mas que dá o conceito básico do que ele chama de delírio de interpretação. Leia os 2 juntos, você vai ver, vai entender muito bem isso aí. Então, eu acho que não há mais tempo para mais nada. Então, até a semana que vem, muito obrigado.